Obrigado mais uma vez por estar compartilhando, pela oportunidade de estar compartilhando a palavra de Deus com meus irmãos do Conectar. Irmãos, antes de falar qualquer coisa, que tudo que eu vier falar agora, que seja direcionado pelo Espírito de Deus. Então, vamos fazer mais uma oração. Amém? Vou tirar aqui aqueles que puderem se ajoelhar, podem se ajoelhar. Senhor nosso Deus, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por estarmos nessa manhã, no teu santo sábado, vivos e com saúde. Obrigado também, Senhor, pelos relatos que houve aqui, que o Senhor atuou diretamente na vida de cada irmão aqui, nas suas famílias, e nas pessoas que estavam enfermas. Sabemos que o Senhor está cuidando de cada uma delas. Neste momento, Senhor, na condição de pecadores, te pedimos, Pai, o teu Espírito Santo, para compreendermos essa mensagem tão maravilhosa, Senhor, que vai ser exposta pelo teu Espírito aqui hoje. Até eu mesmo quero escutar mais uma vez, Senhor. Fique conosco, direcione os nossos pensamentos. Agradecemos em nome de Jesus, amém. Amém. Só rapidinho. Certo. E ontem nós iniciamos, né, com uma citação que louvado seja o Senhor, que impactou muita gente. E hoje nós vamos iniciar com uma promessa, né, que impactou minha vida e com certeza vai impactar a vida de muita gente aqui. Uma promessa pelo qual foi desenvolvida esse sermão hoje que eu vou passar para meus irmãos. Está lá em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 377. No início da página ali, creio que é no primeiro parágrafo. Diz assim: anjos ministradores. Olha que promessa linda. Anjos ministradores estão ao pé do trono, aguardando ao mando de Jesus Cristo responder a toda oração feita com sinceridade e fé viva. Irmãos, que promessa. Então, eu me atentei a essa promessa, principalmente o final. O que seria fé viva? Fé viva. Então, esse é o tema do nosso sermão de hoje. Fé viva. E o estudo, como eu disse, da justificação pela fé, me fez compreender um pouco mais sobre essa fé. E ela é viva e muito viva. E esta fé viva, ela tem que estar presente. Nós temos que nos apossar dessa fé viva, diariamente. E é uma esperança a todos os corações que estão aqui reunidos hoje. Olha, então eu fiquei muito reflexivo e fui em busca do que seria essa fé viva. Vamos abrir a palavra de Deus em Abacuque 2, verso 4. Abacuque 2, verso 4. Depois eu passo também para a Rose, novamente, todo esse sermão, porque eu fiz questão de colocar num arquivo do Word, né, para poder passar para os irmãos. Depois vou passar para a Rose, e a Rose vai passar para os irmãos, no grupo. Abacuque 2,4 diz assim: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Irmãos, o justo viverá pela fé. É preciso nós termos muita atenção agora para a gente entender esse assunto. O justo viverá pela fé. A palavra de Deus, em Romanos 3,10, diz que não há um justo, nem um justo sequer. Isso quer dizer o quê? Que toda a humanidade pós-queda, caída, os atos da humanidade caída é proveniente de pecado. Nós não temos como produzir justiça em nós mesmos. Estamos todos debaixo do pecado. Isso é claro. Porém, o justo vive pela fé, viverá pela fé.
Então, para que os nossos atos, que somos pecadores hoje, serem, a partir desse momento, atos de justiça, atos de justiça, quer dizer, essa justiça, ela só pode vir através da fé. É como eu disse, todos os nossos atos hoje são provenientes de um coração mau, pecaminoso, mas podemos sim ter um ser humano caído, né, ter a justiça, os nossos atos se tornarem justos. Só que esses atos, para se tornar justo, só através da fé. Porque a fé produz justiça. Então, nós, para termos atos de justiça, temos que estar na fé. A partir do momento, a cada instante do nosso dia, a cada segundo, minuto, hora, a cada momento, né, temos que estar alicerçados nessa fé para que nossos atos sejam justos. Por mais, se não estivermos na fé, né, e nossos atos, por mais que sejam bons, né, corretos, estão contaminados com pecado. Simples assim. Porém, na fé, não. Na fé, os nossos atos se tornam justos. Já não está contaminado com pecado, porque ela vem da fé. A palavra de Deus, eu lembro aqui de Romanos 10, verso 6, diz assim, que a justiça decorre da fé. Justiça decorre da fé. Paulo diz isso também em Gálatas 5:5, que a justiça de Deus provém da fé. Ainda tem mais um detalhe em Gálatas 5:5, que diz que vem somente pelo Espírito. Então, nós temos que estar cheios do Espírito, né? Isso é estar na fé, é estar cheio do Espírito para que o Espírito de Deus atue em nosso lugar e vai produzir justiça. É isso que a palavra de Deus quer nos dizer. E a palavra de Deus é uma promessa, como a irmã Isabel falou. Cada palavra é Deus falando conosco, diretamente. E eu quero detalhar mais uma coisa. Deus, ele não fala conosco como se fosse assim, falando para toda a humanidade. Não, ele não fala desse jeito. Isso eu aprendi. Né? A palavra de Deus, Deus fala diretamente comigo, pela palavra. Deus fala diretamente com você, cada um de nós aqui, pela palavra. Então, todas as repreensões, as promessas, na realidade, até as repreensões são promessas de Deus. Tudo aqui são promessas de Deus, ditas pela própria boca de Deus. Ela está falando diretamente para mim. Quando ela fala diretamente para mim, né, é porque eu sou um pecador e ele quer, o desejo de Deus é me salvar. Logo, se é diretamente para mim, não, as repreensões, então, não são para o meu próximo. Então, eu não posso pegar a palavra de Deus, uma repreensão, e apontar para o meu irmão. Ela aponta diretamente para mim, porque eu sou o pecador. Então, é uma promessa. Então, nós temos que viver pela fé. A justiça só vem da fé. Outro detalhe que eu queria colocar aqui. Por isso que Paulo fala, quem quiser abrir a Bíblia, em Hebreus 11, verso 6, eu até dou uma pausa aqui para dar o tempo para meus irmãos abrir a palavra de Deus. Hebreus 11, verso 6. O que diz lá? Paulo fala assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. É justamente por isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós não podemos agradar a Deus com nossos atos contaminados por uma carne pecadora. Não tem como agradar a Deus dessa forma, somente através da fé, porque a fé traz justiça ao coração do homem, né? Começa a ser produzido justiça, porque essa justiça só vem pela fé. Então, é impossível agradar, sem fé, é impossível agradar a Deus. Paulo também nos clareia nossas mentes, né, de nos dizer o porquê
que sem fé é impossível agradar a Deus. Ele fala em Romanos 14, 23. É muito conhecido Romanos 14, 23, quando ele diz assim: tudo que não provém de fé é pecado. Tá aí a resposta, o que eu estou querendo dizer para os irmãos aqui. Paulo diz: tudo que não provém de fé é pecado. Por quê? É como eu disse, o ser humano caído, todos os atos da humanidade caída, ela é proveniente no coração mau, é pecado. Por mais que seja bom, está contaminado com pecado. Simples assim. Então, né, estão entendendo até agora, né? Tem que prestar muita atenção nesses detalhes. Então, um homem justo, ele vive com essa fé. Mas assim, vamos fazer uma outra análise. Se o justo viverá pela fé, analisando esse verso aqui, ele também está nos mostrando que não podemos viver de algo que não tem vida. Não podemos viver de algo que não tem vida. E como só podemos viver de algo que nos traz vidas, e como vivemos pela fé, logo, a fé tem que ser algo vivo, para que possamos viver. Até aí entendido? Estou até explicando bem devagar para que a gente assimile, né? Para a gente assimilar. E com a ajuda do Espírito Santo. Vamos lá entender por que a fé é algo vivo. Tem que ser algo vivo. Existe vida na fé. E o que é essa fé? Vamos abrir a Bíblia em Efésios. Efésios, vou abrir a minha Bíblia aqui. Efésios 2. Efésios 2, verso 8. Quem abriu pode dar um joinha para mim entender que os irmãos estão acompanhando. Efésios 2, verso 8. Obrigado, meu irmão Adriano. Efésios 2, verso 8, diz assim, olha que interessante. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. A salvação, né, ela é dada de graça. Porém, para que o ser humano possa ser salvo, ela tem que ser mediante a fé. Certo? Até aí. E diz mais o verso. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a salvação só vem mediante esse dom dado por Deus, é a fé. Não tem outra maneira de sermos salvos. Por isso que, refletindo aqui que os irmãos estavam falando, falaram muito sobre fé, a irmã Isabel falou, a fé tem que ser tudo para nós. Tudo, 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 tudo. E é um dom de Deus. O que isso quer nos dizer? Que nem a fé é produzida, a gente não consegue produzir fé de nós mesmos, porque ela é um atributo que está, né, que está em Deus. Então, ele pode nos dar esse dom. Então, nós temos que clamar por essa fé, para ter essa fé. Porque em Hebreus 12, 2, diz que Cristo Jesus é o autor e consumador da fé. E a salvação só vem mediante a fé. A salvação, em outras passagens bíblicas, dizem que a salvação vem mediante Cristo Jesus. Lembram aí de Romanos 5:1, que diz assim, justificados, pois, mediante a fé, né, temos paz com Deus, através do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, a fé, a gente percebe que está relacionada com a vida de Cristo. Porque Deus deu o seu Filho, né? Então, a fé é algo vivo, e essa fé é a própria vida de Cristo em nós. Por isso que em Efésios 3,17 diz assim, vamos até abrir aqui para a gente ler, eu não quero perder uma palavra. 3, a gente vai começar com o verso 16 e 17.
Efésios 3, 16 e 17. Olha só como é que está escrito aqui. De 16. Para que, segundo a riqueza de sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Tudo que Deus quer é que sejamos fortalecidos com poder. Que poder é esse? Poder que vem dele, do próprio Deus. E Cristo Jesus, em 1 Coríntios 1, verso 23 e 24, diz que Cristo Jesus é esse poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, tudo que ele quer é nos dar esse poder, para poder viver, o ser humano caído, viver em justiça. Mediante o seu Espírito, no homem interior. O Espírito Santo, no homem interior. O próprio Cristo vivendo nela. E no verso 17 diz, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados, alicerçados em amor. Então, a gente pode perceber que Cristo Jesus é a própria vida de Deus que é nos dada pela fé. Então, nós temos que ter essa fé conosco, esse dom de Deus. Porque, irmãos, nós, todo ser humano, depois da queda, estamos mortos, são vivos mortos, né? Estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Efésios 2:1 diz isso. O ser humano está morto nos delitos e pecados, porque o pecado leva para a morte. Mesmo em vida, nós estamos caminhando para a morte. Só que tem um detalhe, pela fé a gente tem a vida de Cristo. Por isso que no início do verso de Efésios 2:1 diz, ele nos dá vida, estando nós mortos nos nossos delitos. Então ele vivifica o homem pela presença do Espírito Santo no nosso interior. Entende? Ele nos dá vida, a gente herda a vida eterna por meio da fé que há em Cristo Jesus. Por meio de Cristo. A gente recebe essa vida de Deus. Então, continuando aqui, como a fé não vem de nós mesmos, mas de um Deus vivo, Jeremias 10:10 diz que Deus é um Deus vivo. A fé está imbuída de vida. Assim, se ela está imbuída de vida, ela traz a vida pelo qual o homem realmente pode viver, que é a própria vida de Cristo. Entenderam até aqui? A fé está imbuída de vida. E a fé é o que precisamos ter para que o ser humano possa viver. Por isso que eu digo assim, que a gente já ouve falar, né, que a oração, a fé é a respiração da alma. É como se fosse o oxigênio do cristão, né? A partir do momento que o oxigênio acaba, a gente morre. Isso é fato. Então, a fé funciona dessa maneira. Nós temos que estar o tempo inteiro respirando fé para que a gente possa viver. Por isso que o justo vive pela fé, porque a fé traz a vida de Cristo para viver em nosso lugar, porque o ser humano com a natureza caída, é até assim uma expressão bem, né, que muita gente não aceita, mas Cristo Jesus veio com a natureza caída do homem, entende? E ele foi o único ser humano aqui que foi justo. E ele viveu pela fé também, com o Espírito de Deus nele. Então, através de Cristo Jesus, nós podemos ter essa vida. Então, se Cristo Jesus for o único que foi justo, essa justiça que está na pessoa de Cristo agora passa a ser minha. E ele vai ser justo através de mim. Porque nós mesmos não podemos, nossos atos estão contaminados, somos imundos. Todos os nossos atos de justiça, né, são trapos de imundícia. Então, assim, Cristo Jesus é a vida que Deus quer nos dar para nos tornar justo. Até aí, fechamos aqui a questão do justo viverá pela fé. O justo vive pela fé, com Cristo habitando no coração, porque só ele é justo. Mas assim, como podemos, então, ter essa fé viva? Aí eu lembro da irmã Isabel, incrível como Deus está conduzindo tudo. Ela falou algo muito interessante que eu vou até repetir aqui.
como podemos viver, né? Como podemos viver ou receber, viver não, quer dizer, desculpa, receber essa fé viva, então. Vamos lá, Romanos 10, 17. O que diz lá? É muito conhecido também esse verso, né? Nem precisa a gente abrir a Bíblia. Romanos 10, 17 diz assim: a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Tito 1,6 diz que essa palavra é fiel, ou seja, cheia de fé. Entende? Cheia de fé. Filipenses 2,16 a gente já leu. Ou Filipenses 2,16 a gente não leu, desculpa. Mas Filipenses 2,16 diz que essa palavra tem que estar tem que estar preservada no nosso coração. Nós temos que preservar essa palavra da vida, assim que diz lá. Portanto, a palavra de Deus, ela traz fé. A palavra de Deus, ela traz fé. Traz fé. E é cheia de fé. Cheia de fé. E como essa palavra é a palavra da vida, como foi dito aqui, fica evidente que a fé, ela é vida. Ela é vida. A fé é algo vivo. E enquanto você e eu exercitar essa palavra de Deus, o que a fé traz? A vida de Deus para nós. Nós só podemos receber a vida através da palavra, a palavra de Deus. Porque, como foi dito aqui, ele diz assim, olha, Cristo Jesus, 14,6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida está em Cristo. E em João 1,1 começa dizendo que ele é o verbo, ele é a palavra, exercida lá, né, por Deus na criação. Olha que poder. O poder de Deus está em Cristo, tanto na criação como na redenção. Então, temos que ter comunhão com Deus, ler a palavra dele e crer que essa palavra pode mudar e nos trazer atos de justiça, os atos de justiça de Cristo. 119, né, de Salmos, 119, verso 11. Guardo no meu coração a tua palavra, porque essa é a única maneira que Davi entendia para não pecar contra Deus. Então, para não pecarmos contra Deus, nós temos que ter a palavra no coração. E essa palavra, né, vem através da fé, porque Cristo habita no nosso coração pela fé. Certo? Como a fé vem de Deus por meio de Cristo, o autor da vida, como diz Atos 3,15, isso implica dizer que só podemos ter a vida de Deus por meio de Cristo. Isso é lógico. E a vida de Cristo é o que precisamos e é o que devemos ter. E Cristo é a vida que Deus deseja que todo mundo tenha. Está escrito. Está escrito. Primeiro João, vamos todo mundo abrir a palavra de Deus. 1 João. Deus, é o desejo de Deus que todos nós, né, tenhamos a vida de Cristo. 1 João, capítulo 5, muito conhecido também, capítulo 5, verso 11 e 12, diz assim: e o testemunho é este, olha o testemunho, que Deus nos deu a vida eterna, e que esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Meus irmãos, é a vida do próprio Cristo, próprio Cristo Jesus, que deve ser revelado no meu corpo e no seu corpo mortal. Olha só outro detalhe. Vamos abrir em João. Olha como recebemos essa vida aí, que é o próprio Cristo. João 6, 57. Acho que muita gente já
conhece esse texto. Que maravilha! É um texto muito lindo. Acho que toda a palavra de Deus são profundos, né? Tem profundidade. João 6:57 diz assim: assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, olha só o final, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Lembram que Jesus disse para Satanás, em Mateus 4:4, diz assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, porque a palavra de Deus nos dá vida. Tudo pela fé. Tudo pela fé. Então, se nós comermos a palavra, como Jeremias diz, lá em 15:16 de Jeremias, né? Achei as tuas palavras e as comi. E isso trouxe gozo e alegria para o coração dele. É assim que devemos fazer também, comer as palavras de Deus, porque é pela palavra que nós nos alimentamos do próprio Cristo e recebemos a vida de Jesus. E é como eu disse, 2 Coríntios, vamos abrir a palavra, e como eu disse, que o mistério da redenção é justamente isso, é o próprio Cristo vivendo na nossa carne, na minha e na sua carne mortal. 2 Coríntios, a gente vai ver isso agora em 2 Coríntios 4, verso 11. Eu vou dar um tempo para os irmãos abrir a palavra. 2 Coríntios 4, verso 11. Diz assim, olha só, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Isso aqui é maravilhoso, olha que promessa. Porém, tem um detalhe nessa promessa, e é um detalhe muito significativo dentro da compreensão da justificação pela fé. A vida de Cristo só vem por meio de uma coisa, de um detalhe, através da nossa morte. Lembro que Romanos 6 ali, Paulo vai explicando mais isso, somente no verso 6, que nós temos que morrer na cruz com Cristo. Nós temos que morrer na cruz com Cristo. Para que Cristo se manifeste em nós, nós temos que morrer diariamente, para que ele ressuscite conosco. Por isso que Paulo diz lá em 1 Coríntios 15:31, diz assim, olha, eu morro cada dia. Então, todo ser humano precisa morrer para que Cristo habite. Hoje em dia, não digo nem todo dia, eu digo todo segundo, todo minuto. A partir do momento que eu saio daqui, que eu passar essa mensagem, antes de falar com meu filho, a minha esposa, antes de fazer qualquer coisa, eu tenho que ir morrendo para poder Cristo ir vivendo. Isso é andar pela fé, viver pela fé, porque temos que respirar essa vida de Cristo o tempo inteiro, porque só dessa forma, nossos atos serão justos. O próprio caráter de Cristo, caráter de humildade, mansidão, amor, vai estar agora tomando posse da minha vida. Lá em Testemunho para Ministro, página 456, ela diz, né, antes dela dizer o que é justificação pela fé, ela diz, todo o evangelho de Cristo, todo o evangelho se resume em aprender de Cristo, a sua humildade, mansidão e amor. Então, meus irmãos, temos que morrer o tempo inteiro, o tempo inteiro. Temos que ir para a igreja hoje, né? Falar com os irmãos, temos que ir morrendo. Eu creio que foi dessa forma que Enoque andou com Deus, porque ele sabia que ele era um pecador e sabia, né, que só através de Cristo, na presença de Deus, ele poderia ser justo. Então, ele andava com Deus e até antes de ser trasladado, ele andou 300 anos com Deus, aquele homem. A gente só pode se tornar justo através da vida de Cristo. Por isso que Paulo fala em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo. Nós temos que estar o tempo inteiro crucificado. Logo, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim.
E esta vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, porque ele sabia disso. Ele sabia que Cristo Jesus é o autor e consumador da fé, por isso que Paulo, né, eu acho que toda a palavra de Deus fala de justificação pela fé, mas Paulo, ele pregava muito sobre justiça pela fé, porque o povo não estava entendendo, não queriam morrer em vida, né? Então, é por isso também que em Mateus 6,33 diz assim, né, que buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque é só através da justiça, meus irmãos, dessa promessa dada a Abraão, que é pela vida de Cristo, do descendente, que a gente recebe todas as promessas de Deus. Todas as promessas, só através da vida de Cristo. Então, esse é o mistério da redenção, Colossenses 1:27. Todo mundo sabe, Cristo em nós é a esperança da glória. Nós vamos concluir aqui em 2 Coríntios 13, 2 Coríntios 13, verso 5, né? Verso 5. Olha o que diz lá. Eu queria que todo mundo abrisse, todo mundo está abrindo a Bíblia agora, em 2 Coríntios 13, verso 5, irmão. Olha o que diz para a gente, para nós. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. A gente tem que estar na fé. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Cristo está em vós. Olha como Paulo cria piamente, ele cria que pela fé Cristo estava nele. Nós temos que ter essa certeza o tempo inteiro. E porque ele morria todo o tempo. Então, se ele morria todo o tempo para Cristo habitar, ele tinha certeza disso. Então, vamos nos examinar, vamos refletir se é que estamos nessa fé. Estamos nessa fé, desculpa. Se é que estamos nessa fé. Aí olha o final do texto. Se não é que já estáis reprovados. Irmãos, que nenhum de nós aqui estejamos reprovados. Que nenhum de nós sejamos incrédulos quanto à palavra de Deus. Essa promessa diz que nós vamos viver pela fé. O justo pode, o ser humano caído pode viver em justiça. Porém, só com a vestimenta de peles do cordeiro, o único cordeiro, sem mancha, sem mácula. Amanhã nós vamos ver mais, nós vamos ver um pouco mais sobre isso, né? Vamos aprender mais a crer na palavra de Deus, nessa justiça, porque amanhã o tema é Vencendo o Mundo. É um tema maravilhoso. Irmãos, o justo, para finalizar, concluo, o justo viverá pela fé. Significa que o justo só pode viver através da vida do nosso Senhor Jesus Cristo, pois somente Ele é justo. Isso é fé viva. Amém, meus irmãos? Amém? Aqui a gente finaliza e vamos todos orar, ok? Vamos orar. Vamos ficar de joelho e fazer uma breve oração para Deus. Levantar uma prece. Aqueles que puderem se ajoelhar, por favor. Senhor, nosso Deus, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez o Senhor esclarecer nas nossas mentes o que realmente é estar na fé, o que realmente é fé. Senhor, muito obrigado, pois o Senhor providenciou todos os meios, principalmente este, se a gente estiver alicerçados nessa fé, pois o Senhor, através dessa fé, traz a vida de Cristo para o nosso coração. É tudo que o Senhor quer nos dar neste momento, e é tudo que queremos receber também, Senhor, como os patriarcas, os profetas, os grandes homens da Bíblia receberam também. Muito obrigado, Senhor, pelas providências no plano da redenção, nos salvando desse corpo maldito da malignidade do pecado, que habita no nosso coração. E isso eu reconheço, Senhor. Somos 100% pecadores e somos 100% dependentes de Cristo Jesus.
que o Senhor, neste momento, cremos pela fé, que o Senhor, neste momento, está vivendo em nós, e nossos atos de justiça, desculpa, Senhor, nossos atos irão ser justos, porque Cristo é justo, e Ele está em mim, e está em cada um dos meus irmãos aqui. Perdoa os nossos pecados, e nos ensine a respirar fé, e a morrer a cada segundo do nosso dia, e cada segundo de todo o restante das nossas vidas, até o Senhor retornar. Fique conosco, fique com meus irmãos, em nome de Jesus te pedimos amém. 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 Louvado seja Glória a Deus. Deus. Glória a Deus.